Fala, colega médico, seja bem-vindo de volta ao canal. Aqui é o Dr. Vinícius Valença falando, médico pós-graduado em nutrologia pela USP, mentor de centenas de médicos, e eu vou te falar hoje sobre a verdade nua e crua sobre como captar pacientes particulares. Isso é o que nenhum guru de marketing vai te falar, porque é baseado em experiência real dentro do meu instituto. Não é porque eu li no livro, não é porque eu falei com uma pessoa que sabe sobre isso, não é porque eu tenho uma agência de marketing aleatória, que eu não tenho clínica, não sou médico. Eu sou médico, eu atendo paciente na vida real, eu vou te falar a verdade sobre a captação de pacientes, que a grande maioria ignora, 99% dos médicos ignoram essa verdade. E o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um evento que eu fiz nesse fim de semana aqui no meu instituto, foi para mais ou menos 35, 40 médicos aqui no nosso auditório, um evento mais exclusivo de implantes hormonais, mas eu também falei um pouco sobre a parte de captação. E as principais dúvidas desses 30, 35 médicos eram relacionadas a como captar pacientes particulares. Eu vou te falar aqui a realidade. Em 3 pilares. O primeiro pilar sobre a captação de pacientes particulares é muito diferente do que você pode pensar. Não é uma estratégia, não é uma tática, não é um hack, um truque específico. É muito mais sobre como você se comporta em relação a esse problema. É sobre como é a sua mentalidade em relação à captação de pacientes. Porque muitos médicos têm uma mentalidade em relação a isso que é limitada. E quando eu falo limitado, eu quero dizer o seguinte: eles pensam o seguinte, para captar pacientes eu preciso fazer networking. Aí eu vou fazer networking com 3 pessoas. Aí volta e fala, não deu certo, falei com 3 pessoas e não funcionou. E isso é a mentalidade de um médico que nunca vai conseguir ter resultado. Porque ele não consegue entender que o volume é o fator mais importante. Se você está começando o consultório do zero, eu sei disso porque eu comecei o consultório do zero aqui em Recife. Eu não tinha nada, não tinha instituto, não tinha clínica pronta, não herdei nada. Foi literalmente do zero os primeiros pacientes. Eu tinha essa mentalidade desde o começo e foi por isso que eu tive resultado muito rápido, porque eu não ficava pensando assim, eu vou aqui abordar 2, 3 pessoas e se não der certo eu vou desistir. Eu não me dei a opção do plano B. Eu falei, eu tenho esse plano A, eu vou fazer funcionar de todo jeito e vou fazer o que precisar ser feito para poder fazer acontecer. Porque a grande maioria, e eu falo isso da experiência de ter falado com literalmente milhares de médicos em consultorias 1 a 1, a grande maioria sempre tem um plano B. Sempre tem uma segunda opção caso não dê certo. Se não der certo, então eu vou ficar aqui no meu PSF. Eu vou ficar aqui nesse plantão que é mais tranquilo. E eles nunca, de verdade, se comprometem a fazer dar resultado. E o comprometimento é o primeiro ponto. Aliado ao comprometimento também vem o volume, que eu acabei de explicar. O volume em relação às abordagens e ao que você vai fazer para captar esses pacientes. Porque até quando eu falo com médicos, eles muitas vezes não conseguem compreender isso. O nível de volume necessário para você ter resultado hoje em dia, porque o mercado está cada vez mais concorrido. Então eu falo com colegas e eles falam assim, Vinícius, eu estou fazendo aqui 2 postagens por semana no meu Instagram e não sei por que eu não estou captando paciente. Claro que você não está captando paciente. 2 postagens por semana não é nada. Você vai perder para o seu concorrente que está postando 7 vezes por semana conteúdo de alta qualidade. Você vai perder para o seu concorrente que está postando no stories todos os dias, fazendo chamada para ação e está se atualizando com mentores, inclusive, com cursos, que está no mercado, que está correndo atrás. Você vai perder se você não fizer o volume necessário para ter sucesso. Então, uma regra prática para você aplicar a partir de hoje é você fazer muito mais do que você pensa que deve para poder ter o resultado. Se você acha que você vai postar 1 vez por semana, 2 vezes por semana para ter resultado, faça muito mais que isso. Poste 2 vezes por dia no seu Instagram. E não me vem com essa que, não tenho tempo. Sempre tem tempo. É muito mais sobre priorização do tempo e sobre comprometimento do real resultado que você quer alcançar. Se você não está comprometido 100% com esse resultado, você não vai conseguir chegar nele. Então, a técnica que eu falo para os médicos seguirem, claro, quando eles pelo menos têm alguma reserva de emergência ali que eles podem contar, é de queimar a ponte. Você precisa queimar a ponte, queimar os barcos. Você está numa ilha, você quer passar para outra ilha. Você está na ilha do plantão. E você tá odiando essa ilha. Você tá sem tempo pra sua família, você não tá ganhando o quanto você deveria estar ganhando, você não está sendo a referência que você sabe que você pode ser, e você quer ir pra outra ilha, a ilha do consultório particular. E você tem um barquinho. E aí a maioria dos médicos pega esse barquinho, vai pra ilha e deixa lá o barquinho ancorado pra poder voltar quando quiser. E os médicos de sucesso, eles chegam nessa ilha, eles levam as provisões, né? Eles levam a caça, sei lá o que porra é, os vegetais lá, eles levam as provisões, eles têm a reserva pra poder garantir que eles não vão, claro, ter uma situação emergencial, levam pra essa ilha do consultório particular
e queimam o barco. Eles tocam fogo no barco e falam, eu tô com essas provisões, tô nessa ilha nova e eu vou fazer acontecer, não importa o que aconteça. E é essa mentalidade que eu percebo em todos os meus melhores mentorados. Eu tenho mentorados que conseguiram sair do zero e alcançar 300 mil reais por mês dentro de 6 meses. Por quê? Porque eles não tinham um plano B. Eles tinham aquela ilha que eles queriam ir, queimaram o barco e falaram, eu vou fazer acontecer de todo jeito. Esse é o primeiro grande ponto. É comprometimento e volume. Se você está comprometido com o resultado, você vai precisar fazer o volume necessário para ter aquele resultado. Vou dar outro exemplo. Quero fazer networking, quero fazer parcerias com profissionais. Como é que eu faço? Vou abordar aqui um nutricionista que eu conheço. Indiquei um paciente, ele não indicou de volta, Vinícius. O que é que eu faço? Porra, aborda mais 20. Aborda mais 20. Faça um nível de esforço que torne impossível você falhar. Se você faz todos os dias um nível de esforço que torna impossível você falhar, você não vai falhar. Eu nunca vi uma pessoa que deu o máximo, o real máximo dela, todos os dias, e falhou. Eu nunca vi uma pessoa que seguiu 100% a dieta, treinou todos os dias, fez tudo certo, de verdade certo, né? Não que as pessoas acham que é certo, mas de verdade certo, e falhou. É literalmente 100% garantido o seu sucesso se você for além, se você for a sua versão 2.0, a sua versão que não desiste, que vai até o fim, até conseguir ter resultado. Pausa rápida e já voltamos pro vídeo. Se você está gostando desse conteúdo sobre captação de pacientes e quiser compartilhar com um colega médico seu, pode ficar à vontade. Não compartilhe com colegas da sua cidade, tá? Porque são seus concorrentes, mas pode compartilhar com outros colegas de outras cidades, no seu grupo de pós-graduação. Vai fortalecer muito o canal, porque tô aqui realmente dando o meu melhor conteúdo para vocês terem o máximo de resultado. O segundo grande ponto dos 3 que eu vou falar, e fica até o final para pegar o terceiro, porque na minha visão é o melhor, é você se rodear das pessoas certas. Eu sei que muitas pessoas falam isso. Você é a média das 5 pessoas que mais você convive. Mas todo mundo fala e ninguém faz. E continua com as mesmas pessoas, continua nos mesmos ambientes, continua com aquele colega de plantão que fala que tá muito difícil, que tá complicado, e blá 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 blá, e não se coloca numa posição em que o sucesso é inevitável. E foi isso que eu fiz quando eu comecei a minha jornada. Eu fiz um investimento tão alto que eu tinha que correr atrás. Eu me coloquei numa situação em que o sucesso é inevitável. Com pessoas que iriam tornar aquele sucesso realmente impossível de não ser alcançado. E foi isso que eu fiz e que me deu um resultado muito rápido. Dentro de 3 meses aqui na minha cidade, aplicando essa estratégia, eu consegui me tornar uma referência. Então deixa aqui, inclusive, o nosso Google, que é um dos maiores da cidade em relação a depoimentos de 5 estrelas de paciente. E é justamente por essa forma de pensar, em que você não vai conseguir sozinho. Você vai ter que ter outras pessoas junto com você. E quando você se coloca, pensa bem, você que está talvez começando consultório, você já iniciou e está com poucos resultados ainda, quer escalar. Se você tá ganhando, sei lá, 15, 20 mil por mês, e você se coloca numa posição em que você vai caminhar ao lado de pessoas que estão ganhando 50, 100, 200 mil por mês, o cérebro humano, ele aprende por osmose. Então, os microcomportamentos que essas pessoas têm, você vai absorver esses microcomportamentos da maneira mais natural e automática possível. É o que mais seria próximo de um truque, um hack, ou uma estratégiazinha barata. É você se colocar na situação em que você tem outros colegas que têm mais resultado que você. Colocando você nessa situação, você não tem escolha a não ser ter sucesso. Porque até aquela expressão, né, de que quando a maré sobe, todos os barcos que estão lá sobem também. É exatamente esse o efeito. Se você se coloca nessa maré, com outros colegas que estão subindo, você vai subir junto com eles. Então esse é o segundo pilar. Procure mentores, procure grupos, procure comunidades de outros médicos que já chegaram onde você quer chegar. Porque dessa forma, você vai tornar praticamente impossível não ter sucesso. Independente se você é tímido, independente da sua cidade. Eu tô na cidade pequena. Minha cidade é grande. Minha cidade é média. Você sempre tem uma desculpa, né? Independente de qualquer limitação que você acha que você tenha, se você se colocar com colegas que estão tendo resultado, você vai conseguir ter resultado. Não importa se você também está começando do zero, se você já fatura 20, quer faturar 100, se você já fatura 100, quer faturar 200, assim você vai ter resultado. E agora vamos para o terceiro grande insight, que inclusive eu estou aplicando ele agora, que é: não dependa de você se sentir com vontade de fazer as coisas todos os dias. Não dependa de estar 100% motivado todos os dias. Quantas pessoas no mundo acordam 100% dos dias motivados? Ninguém. Por exemplo, hoje eu acordei muito sem motivação. Por quê? Por N motivos. Talvez não dormi tão bem, talvez ontem fui dormir um pouco mais tarde, fui visitar minha mãe e tal. Demorei pra dormir e não acordei 100% motivado hoje. Mas, adivinha, tudo que eu precisava fazer foi feito. Por quê? Existe um músculo no seu cérebro, literalmente um músculo no seu cérebro, chamado córtex pré-frontal, que ele pode ser treinado, tá? Não é um músculo de verdade, né? Mas é uma parte do seu cérebro chamada
córtex pré-frontal e que pode ser treinado para ficar mais resiliente e mais forte. E toda vez que você tem uma decisão que é difícil, ou você tem algo para fazer que é difícil, você está treinando essa parte do seu cérebro para depois isso se tornar mais fácil. Eu posso falar para você, quando eu comecei a treinar 15 anos atrás, academia, eu tinha muita dificuldade, porque eu era muito magro, né? Talvez eu ainda sou um pouco magro, mas eu era bem mais magro que eu sou hoje, pesava, sei lá, 50 quilos, e aqueles primeiros treinos que eu fui fazer parecia uma tortura. Eu chegava lá na academia, 2 quilos, morrendo, e eu tava literalmente sentindo que eu tava sendo torturado ali. Mas eu fiz isso por tanto tempo, tantos anos, que o meu sistema nervoso central, ele se adaptou àquele nível de esforço. Então hoje não existe nada mais fácil para mim do que chegar na academia e pegar um peso muito alto. Nada mais fácil do mundo, porque eu já fiz isso por 15 anos. Então o cérebro ele se adapta às dificuldades que você passa e ele vai ficando cada vez mais resiliente. Isso é literalmente seleção natural, né? Então o cérebro das pessoas que encontra mais dificuldades vai tender a ser muito mais resiliente, você vai tender a ser muito mais disciplinado, você vai tender a ter muito mais controle de impulso. Ah, estou aqui agora e eu preciso gravar um vídeo, mas eu fico mexendo no TikTok aqui por 2 horas porque eu não consigo ter foco. Isso também é seu córtex pré-frontal que precisa ser trabalhado. E tá cada vez mais difícil hoje porque eu entendo, tem muita distração. Você tem iFood no seu celular, você tem TikTok no seu celular, você tem pessoas puxando sua atenção de todos os lados, querem te vender alguma coisa de todos os lados. Então, por isso que você precisa realmente treinar o seu córtex pré-frontal, dizendo não para tudo isso e tendo aqui, ó, a linha reta. Como Jordan Belfort fala, o Lobo de Wall Street, ele fala assim, ó, uma venda é uma linha reta. Você tem que seguir aquela linha reta. Um consultório particular é a mesma coisa. O consultório é uma linha reta que você segue e chegando lá no final, você vai conseguir ter o resultado que você sempre sonhou e que talvez você nem imagine que seja possível agora. E essa é a terceira grande mentalidade. Esse é o terceiro grande ponto dos médicos que eu observo. Foram muitos médicos que eu já falei que encontrei esses padrões que tiveram mais resultados. Se você aplicar isso, a partir de amanhã, você vai ter muito mais resultado. Se você quer receber mais vídeos como esses, clica aqui em se inscrever, ativa o sino, porque eu vou estar cada vez aumentando a barra desses conteúdos para você ter o máximo de resultado no mínimo de tempo. Me segue aqui no Instagram também, se você quer ver conteúdos mais direto ao ponto, assim, mais sintetizados, porque lá eu tô postando todos os dias. Você vai com certeza gostar muito de acompanhar.